Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Massa Madre Talks. E hoje eu tenho aqui, o príncipe da confeitaria do Brasil, um cara que rompeu barreiras desde 2021 nessa jornada aí. Um cara que é formado em gastronomia, é de Belo Horizonte e eu sempre ouvi falar muito bem dele. Já morou fora do Brasil, já morou nos Estados Unidos, já morou na França e hoje é um dos professores de confeitaria mais bem conceituados do país. Eu tenho aqui comigo ele, Pedro Frade. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pela presença, querido. Obrigado. É uma honra estar aqui com você. Você foi um cara muito animado, né? Olha a animação que você já começa o podcast. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Obrigado pelo convite. Espero que as pessoas gostem aqui do nosso bate-papo. Pedro, sabe que a gente tem um projeto aqui no Massa Madre, que é um projeto de educação, e não tem como falar sobre educação no Brasil, aqui em termos de educação online ou presencial, sem passar pela sua trajetória. Então, eu já tinha ouvido muito falar sobre os trabalhos que você faz. Você tem hoje uma mídia social muito ativa, né? As pessoas te respeitam muito. E tê-lo aqui conosco, sentado nessa cadeira, é uma honra para mim, na verdade, porque nesses 4 dias aqui a gente está junto, eu aprendi bastante. A gente tem aprendido bastante sobre o negócio de confeitaria, sobre educação em confeitaria, sobre como fazer relação entre técnica, principalmente, e uma coisa que você me disse esses dias aí, não adianta eu fazer uma coisa sem que o meu público entenda do que eu estou falando. Não adianta dar um nome para um prato se o cara vai chegar lá na vitrine e vai ficar com... E vai ficar com dúvida e não vai querer comprar porque não sabe falar o que está escrito lá. Então isso são coisas que vão expandir na nossa mente e a gente vai falar muito sobre muitas coisas aí no decorrer dessa hora. Mas eu gostaria de começar do começo, que você é um jovem de 32 anos, aí já um Forbes Under 30. Eu tinha anotado na porta do meu guarda-roupa. Forbes Under 30. Só de conhecer você, eu já... Agora não dá mais, eu vou ter que ser Under 50. Estamos aí na jornada. Como é que você começou essa história? Você que é formado em gastronomia e veio parar aqui na confeitaria. Primeira história, ela começa muito novo, assim. Eu nunca escolhi ser cozinheiro, a profissão me escolheu. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Simplesmente com 6, 7 anos de idade, eu gostava de cozinhar. Cozinhava com minha avó, cozinhava com minha mãe. Eu adorava ver Ana Maria Braga, a parte da receita. Foi uma coisa muito natural. Eu nunca precisei escolher uma profissão. Não sei explicar. E à medida que eu fui ficando mais velho, mais adolescente e adulto, eu fui gostando cada vez mais. E eu frequentei por 10 anos, junto com a minha família, o Festival Gastronômico de Tiradentes. Tiradentes, uma cidade do interior de Minas, um baita festival. E virou algo anual, que eu contava os dias para chegar todo ano. E ali eu tinha um contato com chefes, e ali eu via as pessoas de fora do país, os chefes de fora, e assistia todas as aulas. Então, quando eu cheguei com 17 anos, foi fácil escolher gastronomia. Era meu sonho ter restaurante. Eu adorava cozinhar, cozinhava cada vez mais, e foi muito natural. Cara, é engraçado isso, porque ok, você já tinha uma aptidão, mas falando que a sua família sempre te apoiou, né? E te levava num festival gastronômico. A sua mãe e a sua avó que fizeram parte dessa sua construção, né? Dessas jornadas. A família no geral, pai, mãe, vó, as duas avós. Isso foi aos 17 anos, hoje com 32. Ainda naquela época, fazer gastronomia não estava na moda. Sim, com certeza. A moda veio um pouco depois. E logo que eu estava no ensino médio, era estranho para todos os meus professores e alunos escolher gastronomia. Era algo totalmente exótico. Ninguém entendia nada. Mas você já fazia uns rolês gastronômicos, Muito. Chamava a galera pra... Muito. Cozinhava para o pessoal? Muitos amigos. Porra, devia ser um privilégio. Trabalho em colégio, assim, fazia bolinho de chuva com minha avó a infância inteira, petit gâteau naquela época. Cozinhava, já fazia alguma coisa. Ser mineiro ajudou muito, né? Porque a gastronomia em Minas é muito pujante, né? E muito diversa também, tem bastante coisa... Tá no sangue, né, do mineiro. Cozinhar, comer uma boa comida, a afetividade toda. Tem inúmeros relatos, assim, de reuniões à mesa, assim, aos domingos, aos sábados.
Realmente o mineiro é muito ligado à gastronomia, como é o pessoal do Nordeste também, do Norte do país. Sim. É muito forte. Cara, aí 17 anos você entrou na faculdade, você saiu da faculdade com quantos anos? 17 anos, na época era um curso de 3 anos. 3 anos, saiu com 21? 21, exatamente. E foi faculdade trabalhar. de gastronomia. Não, eu entrei na faculdade aos 17, no meu estágio aos 17. Ah, legal, cara. Então, assim, primeiro mês da faculdade, eu já tinha entrado num restaurante. E eu aproveitei todos os meses da faculdade para poder fazer um estágio. Porque o estágio é excelente, é um momento que você pode errar, você não tem responsabilidade de nada, você está ali para aprender. Você, não ganhava nada, ganhava uma bolsa alimentação, algo do tipo, na época, eu acho. E é o momento que você está ali literalmente para aprender e conhecer a profissão. E se eu não gostasse? Era ali. Entendi. Eu podia voltar. Era o momento de eu falar, não é isso que eu quero, deixa eu trocar de carreira, deixa eu trocar de faculdade. Eu tenho tempo ainda. Então é um processo seletivo quase, né? O estágio, muito importante. Você ficou em Belo Horizonte até se formar? Já saiu ou não? Não, fiquei até formar. Eu trabalhei com o Leonardo Paixão, que é o meu grande mentor, assim, é um chefe incrível. O restaurante na época estava abrindo, hoje o restaurante dele tem 12 anos. Sim. E eu fiz a abertura do restaurante, como estagiário na época. E ele é um cara que me ajudou muito no início da profissão, me ajuda até hoje, porque foi ele quem colocou na minha cabeça que eu tinha que ir para a França. Meu sonho era ir só para os Estados Unidos. Ele falou, não, você vai para a França, você vai estudar na Ferrandi, que é uma escola fantástica, no qual ele estudou também alguns anos antes. E a França, porque a França é gastronomia, tudo começou ali e você tem que ir para lá. Então, depois de um ano no restaurante dele, eu fiz exatamente isso. Eu fui para a França muito novo, 22 anos. Totalmente despreparado, sem falar francês, só inglês. Que da hora. Claro que a faculdade lá aceitava, a Ferrandi aceitava o inglês como língua, porque é uma escola internacional, mas rapidamente eu tive que aprender francês, não tem como. O professor não aceitava. Detestam falar inglês, né? E foi muito bom ter ido à França, porque realmente tudo começou ali. E hoje, depois de trocar de carreira, muitos anos assim, depois eu troquei de cozinheiro para confeiteiro, tudo começou em Paris. Sim. Onde eu fui para estudar gastronomia, cozinha, só que eu performava muito bem nas aulas de confeitaria. E no estágio da faculdade, eu acabei caindo na confeitaria do restaurante, porque precisava de alguém, eu fui ajudar e fiquei. E quando eu vi, eu estava em Paris, que eu fui para poder estudar cozinha dentro da confeitaria. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só que eu sempre quis aproveitar todas as oportunidades. E para mim, ter caído numa confeitaria em Paris era uma oportunidade de aprender a fazer confeitaria também, para que quando eu abrisse o meu restaurante, eu não dependesse de um confeiteiro. Então eu absorvi tudo aquilo. Só que naquele momento, em 2014, tem 11 anos, o bichinho da confeitaria me picou, porque eu adorei a ideia, a logística de uma confeitaria que é completamente diferente de restaurante. E, na verdade, então você foi aprender confeitaria por uma estratégia de defesa, né? E acabou se De uma apaixonando. oportunidade. Só que acabava que eu não ficava no restaurante. Era um restaurante, era uma brasserie, em cima um restaurante 2 estrelas Michelin do mesmo chefe, e na frente a confeitaria, do hotel. Caramba. E aí eu ficava só na confeitaria do hotel, que era do outro lado da rua, e eu adorei aquele ambiente de confeitaria, que é muito diferente de restaurante. Então a faculdade lá te proporcionou a possibilidade de um estágio com esse chefe. Qual é o nome do chefe? Jean-François Piège. Ele foi por muitos anos, acho que 18 anos, o subchefe, o chefe do Plaza Athénée, do Alain Ducasse. Ele tinha saído para ter a carreira solo. Um cara espetacular, assim. Aí você ficou quanto tempo lá? Um ano, né? Um ano, que é exatamente o período da faculdade. E aí passei pela brasserie, passei pelo estrelado, né? O 2 estrelas em cima, e caí na confeitaria da frente para fazer panetone, doce, torta, croissant. E aí depois desse ano você voltou para Belo Horizonte? Voltei para Belo Horizonte, fiquei mais um ano com o Léo no Gluton. Voltei assim, até por gratidão, né? Ele me colocou lá, me ajudou pra caramba, me indicou. Voltei com mais experiência. E foi muito bom ter voltado, assim, porque é bagagem, né? Sim, com certeza. E aí você enxerga as coisas de uma outra maneira, né? Onde você começou,
E aí depois você saiu, aí você volta já um outro nível, né? Exatamente, voltei com mais experiência. E aí foi mais um aninho assim em Belo Horizonte até que eu resolvi ir para Nova York. Eu tenho familiares lá. Consegui um estágio curto no Eleven Madison e foi uma experiência incrível. Eleven Madison tinha acabado de ser eleito pelo 50 Best o melhor restaurante do mundo. Caramba! Foi pouco tempo, porque eu acabei não conseguindo visto de trabalho, de trainee, mas os dias que eu passei lá foram incríveis para entender a logística de uma cozinha com 100 pessoas. 100 cozinheiros, praticamente. Quantos empratamentos tinha? Não, era uma loucura. Era um menu de 20 ou 22 etapas. Caramba! Em um restaurante que cabiam, acho que... Era um restaurante de mais de 80 pessoas. Uma indústria de 3 estrelas Michelin. Um negócio inesquecível, assim. Eu nunca vou esquecer na minha vida aquele dia. Você ficou lá por quanto tempo? Algumas semanas. O período de conseguir o visto e na época eu não consegui. E aí não deu certo. E aí precisei voltar, mas foi suficiente para eu entender muita coisa. Eu lembro até hoje. Aí você passa mais um período lá em... Aí eu volto para Belo Horizonte, fico alguns meses em BH fazendo eventos, bastante evento assim, e venho para São Paulo. Resolvo vir para São Paulo em 2017. Chego em São Paulo, trabalho no Tani, um restaurante espanhol, fico um ano, com 23 anos de idade, até que eu recebo o convite de um cara que também mudou minha vida, assim como o Léo, o Marcelo Corrêa Bastos, do Jequitaia, um restaurante muito conhecido em São Paulo. Estava abrindo uma operação enorme do Vista, um restaurante no topo do Museu de Arte Contemporânea, no rooftop, e o convite era para ser chefe operacional de uma operação que tinha restaurante, bar, eventos e café. E era a grande oportunidade do início da minha carreira. 24 anos, 44 funcionários para administrar. Entrei de cabeça. Trabalhava 18 horas por dia. Eu queria tudo aquilo dando muito certo, porque era a grande chance da minha vida. Para mudar tudo. Para sair de um cozinheiro para subchefe. E aí a história é muito louca que... Saí de um cozinheiro formado na França, que foi para os Estados Unidos. Você falando assim até parece. Mas a formação... E isso é que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Vai gerar até corte isso. As pessoas têm muita dificuldade de entender que o fato de você ter formado numa grande escola lá fora, o fato de você ter estagiado num restaurante de 3 estrelas Michelin, não garante que você vai chegar no Brasil como um subchefe, um chefe. Não garante nada. Isso é muito importante de dizer, né? Porque o conhecimento é democrático. Né? Se você quiser conhecimento, você vai ter. Né? Mas o que você vai fazer com esse conhecimento é o que importa. É o que vai importar, na verdade, né? A Ferrandi realmente tem tudo para formar grandes alunos. Só que se você não se dedicar na escola, não vale nada. No final das contas, você vai ter que chegar no restaurante quando você for ser contratado e se provar. Você vai ter que mostrar que você sabe. E a maior parte das pessoas não conseguem executar um trabalho legal. Então, eu voltei depois de França, Nova York, de 2 faculdades, voltei para ser auxiliar de cozinha no primeiro restaurante de São Paulo. Então, isso não mudou nada. Isso não garante que você vai ser colocado num cargo alto. Eu até posso acelerar o processo. Foi o que aconteceu. Logo depois fui promovido para cozinheiro e de cozinheiro fui parar no Vista para ser subchefe. E aí eu executei um grande trabalho lá, que deu tudo muito certo. Só que aí veio a confeitaria com tudo. Porque lá na França, isso 3 anos antes, eu tinha vivido uma experiência numa confeitaria mesmo. E foi no Vista que, faltando uma semana para abrir a casa, uma casa de quase 200 lugares, não tinha confeiteiro. A gente ligava para todos os meus colegas de trabalho hoje, meus colegas de profissão hoje, eu liguei para todos na época, dizendo que tinha uma vaga, era muito legal. E ninguém queria, por algum motivo específico, assim, cada um estava num momento de vida. Até que eu falei com os sócios do Vista na época, com o meu chefe, falei, deixa que eu faço por um mês, eu tenho uma base, eu tinha um menu. Um menu de abertura. Tá bom. E depois de um mês a gente procura alguém, vamos abrir. Só que esse um mês virou 3 anos. Mas ficou 3 anos como confeiteiro. Porque o primeiro menu deu muito certo. Por que deu certo? Que é um dos meus pilares do meu trabalho. Fazer o diferente. Ninguém merece mais, naquela época, brownie
cheesecake, petit gâteau, sobremesa com mamão, né, papaya, né, com Papaya. cassis. Era muito chato isso. Você gosta bastante de mamão, né? Não gosto. Tô Eu brincando. brinco que mamão é um erro da natureza. Nossa, terrível, meu Deus. O pessoal pega no meu pé no Instagram porque eu comentei isso uma vez até hoje. Mas a ideia era fazer sobremesas diferentes. Sim. E deu muito certo. Você veio com o quê, assim, de diferentão? A sobremesa não tinha nome. Ela era uma sobremesa de goiaba mascarpone. Goiaba, mascarpone e hibisco. E eu fazia uma sobremesa desconstruída. Era uma goiaba confitada com um gel de goiaba, um creme de mascarpone, uma tuile de amêndoas e um sorvete de iogurte. E aí o garçom virava para mim: Pedro, qual que é o nome dessa sobremesa? Eu falei: não tem nome. Mas como é que eu apresento isso? Olha que loucura. Goiaba. Mas qual que é o nome? Então os garçons queriam um nome para sobremesa, porque o brownie tinha nome, o cookie, o Goiaba mamão. do chefe. E aí, eu falei: mas como é que a gente explica isso? Eu falei assim: vocês vão explicar que é uma sobremesa de goiaba, mascarpone e amêndoas, e aí você descreve. Goiaba confitada com sorvete de mascarpone, gel de goiaba e uma tuile de amêndoas. E aí, olha que loucura, né? Eu lembro de uma reunião com 20 garçons e eu tive que explicar isso para eles. Olha como é que estava começando a ideia de fazer uma sobremesa diferente em restaurante. Era muito padrão, né? Eu lembro que de menino, né? A gente saía para almoçar ou para jantar, era sempre aquilo. Sempre, qualquer que fosse o nível do restaurante, as sobremesas eram sempre iguais. Ô Pedro, a operação de um restaurante é bem diferente de uma operação de confeitaria, né? Completamente. E o maior erro de uma pessoa que abre uma confeitaria é pensar ela como restaurante. O restaurante é um negócio muito, muito diferente, assim, dinâmico. A confeitaria, quando eu abro a porta, principalmente se eu tenho uma loja com vitrine, tá tudo pronto. Eu tenho pronto a minha vitrine inteira e a reposição de tudo que está na vitrine. Então, tudo que a pessoa pedir, eu tenho ali. Poucas coisas são preparadas na hora. Café, ou às vezes alguma coisa com Existe ovo. uma antecedência, um planejamento. Uma previsibilidade, uma planejamento. previsibilidade. Você pega lá o que você tem vendido e aí em cima você monta sua produção, monta sua vitrine, monta sua reposição e tá tudo certo. O correto é, quando a loja está aberta, eu tenho a vitrine montada, a reposição da vitrine, e o pessoal na cozinha tá fazendo os doces para amanhã, para outro dia, para semana que vem. Esse é o ideal. Já o restaurante, não. Eu tenho uma mise en place pronta, uma estimativa do que vai sair no dia, mas é algo muito vivo e na hora. Abre a porta do restaurante, serviço. Você não sabe o que o cara vai pedir. Então, podem chegar 10 amigos pedindo o mesmo prato. Você não sabe o que o cara vai pedir. Acabou com a sua previsibilidade. Não existe. Então é um negócio maçante, cansativo, repetitivo. Não é fácil, restaurante. Aí você ficou nesse restaurante até de 2017? Até a pandemia, até 2021. 2021. E aí na pandemia, que foi a grande virada, porque eu comecei a falar de confeitaria no Instagram e bombou. E eu via que a minha ideia de produto naquela época, em 2020, né, isso tem 5 anos praticamente, né, tem 5 anos já, a minha ideia de produto poucas pessoas faziam e vendiam no Brasil. E aí eu tomei a coragem de trocar de carreira. A minha conta era: olha, nós já perdemos tudo, estamos no meio de uma pandemia. Nessas crises que as cartas são redistribuídas e novas oportunidades surgem. O produto que eu quero vender, eu quero fazer, poucas pessoas fazem. 5 anos depois, tá bombando os produtos. Que são as tortas modernas, as entremês, os doces com bases europeias. E aí eu tomei essa decisão de mudar. Porque de um lado eu tinha toda uma competição com um tanto de chefe de cozinha muito bom. Sim. E do outro lado era uma lacuna de mercado que eu visualizei e fui. Cara, e aí você chegou lá pro seu... na pandemia houve uma debandada do restaurante? Ou a galera... teve uma demandada, teve muito... A galera que foi procurar o que fazer, na verdade. Suspensão de contrato, demissões, não foi o meu caso. Eu cheguei pros caras e falei: olha, eu estou saindo porque eu estou trocando de carreira.
eu vou para a confeitaria, porque isso deu certo na internet, eu estou vendo isso e de fato deu certo. Você começou a postar os seus doces? Como é que você fez lá? Começou a falar, Eu comecei a fazer na internet o que eu faço desde 17 anos de idade, ensinar na internet. Porque com 17 anos, eu acabei não falando no início do podcast, eu trabalhava num restaurante, eu fazia faculdade, e todas as segundas-feiras do mês, que era a minha folga do restaurante, eu dava aula de culinária para grupos de 15 a 20 pessoas, que na verdade não era aula, eram jantares, eram confrarias. Eu tinha 4 confrarias. Todas as segundas eu tinha 4 confrarias de amigos que se reuniam para me ver cozinhar e fazer um menuzinho de entrada petisco, entrada, prato principal e sobremesa. Eu ensinava a galera a fazer, eles sentados, tomando vinho, eu ensinava, servia o jantar. E eu fui para a internet ensinar. E deu muito certo, porque as pessoas me respondiam que eu sabia ensinar, que gostavam da minha didática, e disso eu comecei a ensinar cada vez mais, e veio o meu primeiro curso, que é o Crie Tortas Modernas 1. Já na pandemia. Na pandemia, em final de 2021, um pouquinho depois. Cara, a gente tá gravando o curso aqui, né, pro Massa Madre, e aí eu vejo um nível de organização, sabe? Então vamos fazer os preparos primeiro, depois e tal. Em 2021, como é que foi assim, Catástrofe. a primeira experiência? Era terrível. É muito louco, porque 4 anos depois eu tô aqui no mesmo período do ano gravando o Crie Tortas Modernas. A gente fez uma parede branca, o fundo era uma parede branca. Era uma mesa qualquer, numa confeitaria, minha primeira confeitaria que eu fui sócio, num granito recortado. A câmera de cima ficou embaçada e ela aquecia e ficou péssima a imagem. Tipo, terrível. Mas foi o curso que eu mais vendi na minha vida. Hoje, ele não tá no padrão que a gente trabalha, mas naquela época foi um sucesso. E o lançamento foi muito bom. O retorno na época eu não consigo fazer mais. Ninguém consegue no mercado, porque a pandemia estava super inflacionado o mercado de cursos digitais. Mas tudo começou ali. Ali eu vi, olha, esse mercado tem espaço, as pessoas estão interessadas, a área de educação é forte, eu não tenho nada a perder. Já está um caos a pandemia. Qualquer coisa, eu volto para a cozinha. E deu certo. E deu certo. E aí, anos depois, eu lancei uma marca, que é a Caramelo, a Confeitaria Caramelo, que é uma marca minha, que ela basicamente é fazer confeitaria de uma maneira diferente, apresentar produtos da maneira do Pedro, com uma pegada moderna, jovial, sofisticada, brasileira e elegante. E equilibrado. Equilibrado nos sabores. E aí, voltando um pouco, falando um pouco do lado do Pedro empreendedor, né? Você saiu do restaurante, onde você tinha um contrato, saiu para enveredar para o lado da confeitaria, e aí você teve a sua primeira confeitaria já logo assim em seguida. Que foi um aprendizado muito, muito bom, assim. Eu era sócio de uma pequena confeitaria, fiquei ali 2 anos, de 2021 a 2023. Foi uma boa experiência. Foi a primeira vez que eu peguei o meu produto e coloquei numa vitrine para entender o que as pessoas iam falar. Em São Paulo, a confeitaria? São Paulo. E foi muito legal, porque as pessoas passavam na vitrine, olhavam e falavam, o que é isso? O que é uma entremê? Nossa, essa torta diferente, uma Paris-Brest. Aí eu falei, gente, eu ficava fissurado de saber que ninguém conhecia o produto. Porque se ninguém conhece o produto, significa que tem muito espaço para crescer. E a minha vida é sempre trabalhar na lacuna de mercado. Eu sempre quero fazer algo que poucas pessoas estão fazendo. Porque a chance da gente crescer... Beber água limpa, muito, chega no primeiro, exatamente. Muito maior, né? Como é que você disputa hoje com pudim, brigadeiro e brownie? Você entra no aplicativo, você tem 50 pessoas vendendo pudim numa região, num raio de 2 km. Brigadeiro Qual e que é o seu brownie. diferencial? Exato. Cara, a gente sempre costuma dizer aqui que copiar receita é muito fácil, ter entendimento de técnica e aplicar essa técnica com criatividade, que é o grande diferencial das coisas, né? E aí eu pude ver no curso que a gente está gravando, né? Porque eu sou o grande provador oficial das pessoas que vêm gravar cursos aqui, eu
provando os cursos, que existe ali muito mais do que conhecimento de uma técnica, como eu vou construir uma geleia e tal, é a criatividade que você coloca nas coisas, né? Então, assim, as tortas que você fez aqui, eu não tinha visto sendo executada da maneira que você executou ali, né? E aonde você vai buscar essas referências, de onde você traz essas informações todas, né? Que para aquele momento ali. Eu sei que tem muito da sua intuição, né? De você juntar tudo que você aprendeu, mas qual que é o seu caminho de buscar as referências, esse aprendizado que te traz para o momento atual? A base europeia, a base de receita, por exemplo. Eu não. Existe a confeitaria brasileira, que ela tem açúcar, ovo, leite condensado, e é legal, é a nossa identidade, o brigadeiro, pudim, quindim. Só que o tipo de técnica que utiliza é uma técnica europeia. O ponto é que quando você está começando a carreira, você simplesmente reproduz o que o chefe que você assistiu está fazendo. Quando o aluno vai no meu curso, ele vai lá e chega em casa, no negócio dele, ele executa o que eu fiz. Com o passar do tempo, eu fui criando a minha identidade como doce. Então, hoje é muito fácil estudar. Você tem no YouTube, você tem o Massa Madre, você tem os meus cursos, você tem o Instagram, você tem muito lugar para aprender. E aí eu sou eu estudo de forma compulsiva absolutamente tudo. Qual livro você lê de confeitaria? Todos. Compro 2 a 3 livros por mês. De quê? De tudo. Tudo, até zerar a Amazon. Ou qualquer outro aplicativo. Porque em todos os livros eu consigo extrair alguma coisa. E eu falo, o confeiteiro ele tem que ter repertório, referência e teoria. Então, primeiro, estudo a base teórica. O que é estudar uma base teórica? É entender por trás de uma receita. O que é uma pectina? Por que eu tenho que adicionar ao final da geleia um ácido? Por que eu tenho que trabalhar com temperatura e de forma muito precisa no croissant? Como é que é o processo da fermentação? É teoria, eu estudo a teoria, eu entendo cada um dos processos. Não tem nada que eu faça que eu só faça. Eu quero entender. Mas por que eu tenho que fazer uma dobra dupla e uma simples num croissant? Mas por que a gente tem que pré-cristalizar um chocolate, fazer esse movimento de descida e subida de temperatura? Eu quero entender. Isso é teoria. E aí você tem a referência, que a referência é nada mais do que você pegar um livro ou entrar no Instagram e ver o que as pessoas estão fazendo. Você vai vendo a apresentação dos produtos. E o repertório, que é repertório de receita. É saber fazer vários tipos de creme, de glaçagem, de geleia, de gel. Ter repertório de receita. Quando você tem esses 3 elementos, você começa a criar, aí só vai faltar você criar uma identidade de produto. Qual que é do Pedro? O meu cliente sabe. O meu produto ele é elegante, sofisticado, ele é minimalista, ele não tem muitos elementos, ele não tem uma mistura grande de sabores, ele é equilibrado de sabores no sentido de que o açúcar é na medida, porque o açúcar em excesso mata os produtos, os ingredientes principais. E aí, ao longo disso, com muita prática e tentando, eu fui desenvolvendo o meu estilo de produto. O estilo do Pedro não é o certo ou errado, é só o meu estilo. Tem gente que não é minimalista. Sim. Eu já gosto mais do minimalismo. Então, eu vou buscando referências nisso. Eu não sou um cara artístico, zero. Eu não olho uma arte e consigo executar um doce igual alguns amigos meus fazem, mas eu sou técnico, eu gosto de técnica. Então, toda técnica que eu posso absorver, eu adoro. E eu posso garantir que eu já comi muitos doces muito bonitos que não tinham gosto de nada, né? Mas os seus que eu comi até agora... Mas aí é uma preocupação inteligente. Sim, Por com quê? certeza. Ninguém vive de cliente único. Então, eu tenho que ter uma responsabilidade, um compromisso de eu tenho que fazer um doce bonito. Por quê? Porque a compra, a decisão É por impulso. É por impulso. É diferente de um restaurante. Quando você chega num restaurante, você não vê a foto do prato. Isso. Em 95% dos restaurantes. Você olha lá, cordeiro com uma demi-glace e um purê de batata. Você não vê a foto, você escolhe pelo nome. Confeiteiro é o contrário. Ainda mais para quem trabalha com vitrine. Eu passo na confeitaria e olho um doce.
Exato. Ou seja, o seu doce tem que estar bem apresentável. Só que não adianta só uma compra única, você tem que ter a recorrência. A recorrência vem da qualidade do produto. Então o produto tem que ser bonito e bom. Se o produto for bonito e ruim, o cara não compra de novo. E uma hora seu negócio vai quebrar. Voltando a falar dos seus cursos, do lançamento que você fez, que você provavelmente não vai fazer outro, você fez lá o Tortas Modernas e ficou com ele, só ele, quanto tempo? Assim? Até que foi poucos meses, 6 meses. Só com ele? É. E aí depois você lançou o Doces de Vitrine? Não, depois deu o primeiro curso de entremês do Brasil. Ah, que legal. Primeiro ou segundo, assim, um dos primeiros, digamos assim. A gente não consegue mapear tudo. Foi Tortas Modernas, crie Tortas Modernas, porque a ideia é ensinar as pessoas a criarem tortas modernas. E como que cria? Repertório, referência e teoria. E aí depois eram Crie Entremês Incríveis. Foram dois primeiros cursos. E aí depois veio o curso de Páscoa, sobre caramelo, sobre chocolate. E até que este ano agora veio uma nova leva de cursos. Doces de vitrine, macarrons e croissants. Desse ano? Desse ano. Ah, que legal. A gente lançou em fevereiro. Aí, Por quê? Porque lá atrás a moda era tortas, entremês. Agora é vitrine. É todo mundo do Brasil tentando melhorar a vitrine. Então é doces de vitrine. E aí, como que você foi descobrindo esse caminho? Assim, agora eu vou fazer entremê. Agora eu vou fazer... Eu costumo avaliar um ambiente, assim. Eu tento antecipar o que vai acontecer. Como é que se antecipa? Tudo acontece na Europa primeiro. Tudo. O pistache começou na Itália há 4 anos atrás. Chegou no Brasil 2 anos depois. Sim. Então as ondas começam sempre na Europa, nos Estados Unidos, e depois chega aqui. É engraçado você falar isso que você comentou agora há pouco, né? A gente estava mexendo no ultracongelador, né? Você falou, nossa, depois que eu cheguei no Brasil, nunca mais mexi num desse. E agora é que começou aqui no Brasil essa onda de olhar... a confeitaria, ela está engatinhando no Brasil ainda. Ela está ainda muito no início. O boom que a gastronomia, a cozinha salgada deu há 10 anos atrás, 15 anos atrás com Alex Atala, não aconteceu ainda com a confeitaria. Ainda carece de muita profissionalização, muita melhora nos ingredientes, nos insumos. Estamos melhorando muito, sim. O processo está sendo muito acelerado com a rede social, programas de televisão, cursos. Mas a gente, por exemplo, não tem uma faculdade só de confeitaria no Brasil. É sempre cozinha com confeitaria. Então hoje, se a pessoa está no Brasil, ela quer aprender confeitaria, ela tem que buscar os cursos dos chefes. Cara, eu nunca tinha reparado nisso, na verdade. Caramba. Agora, foram esses cursos que te levaram a Forbes, a Under 30. Eu confesso que eu nunca liguei muito para prêmio e continuo não ligando. Não é uma coisa que eu penso. Eu não cozinho para prêmio. Sim. Eu acho que realmente é lógico que é legal ganhar. Nossa, ganhei um prêmio, que incrível. Mas é uma consequência do trabalho. Não dá pra você ficar pensando em vou fazer isso para ganhar um prêmio. Por mais que você queira muito, adianta. Porque também ganhar o prêmio não é garantia de sucesso do negócio, de longevidade. E a Forbes foi do nada, assim. Foi um negócio maluco. Te acharam no meio do caminho? Me ligaram, me fizeram meia dúzia de perguntas para contar a história. Passou um mês, saiu na revista. Véspera de Natal. 2022. Que legal. Véspera do Réveillon, por 2022? aí. Foi dia 29 de dezembro. E eu tinha 29 anos, quase fazendo 30. Que legal, cara. E era, se você ler a matéria, né, o texto que fizeram, era sobre uma pessoa jovem fazendo um produto diferente, mostrando uma confeitaria diferente e crescendo na área da educação em confeitaria. Que sensacional. Esse talvez era o único prêmio que eu olhava e falava, esse eu quero. Porque eu achava... A conotação do negócio... Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 17 anos eu estava dentro de um restaurante. Então, era meio que era dizer, valeu a pena você ter começado cedo e ter aberto mão de muita coisa, né? Eu trabalhei desde muito cedo e abri mão de muita coisa. De diversão, digamos assim. Não, porque você num restaurante trabalha enquanto os outros se divertem. Foi todo o meu início de fase adulta. Entre 17 e 25 anos eu só trabalhei. E abri mão de um tanto de coisa, de sair mais com os amigos, de futebol, de família. E a gente abre mão,
E quando saiu aquilo, eu falei, nossa, valeu a pena. É legal. Porque eu sempre comecei a trabalhar desde muito cedo. Então era um prêmio bacana, um Forbes Under 30. E a Forbes é uma grande revista. Sim, não, é uma revista super referência, né? Para quem fala de negócio, para quem fala de inovação em negócio, E eu foi acho muito também. legal, porque foi a matéria, foi a revista com a capa que tinha o Cazé, da Cazé TV, a Virgínia e a Marina Rui Barbosa. Caramba, Eles estavam na capa da revista. tá todo mundo aí ainda no Pois é, hype. hoje eles estão todos gigantes, né? Cara, muito legal. Eu quis comentar essa história da Forbes, na verdade, porque aqui a gente tem, em 2035, todo mundo na capa da Forbes. Mas no sentido também de reconhecimento do trabalho, mas porque como você disse, né? Quando você faz alguma coisa que você quer muito fazer, que você gosta pra caramba de fazer e que você não se entrega ao lugar comum, né? Muito provavelmente você vai ter êxito, né? É, e como você disse, estar lá não necessariamente vai te tornar mais ou menos produtivo, mais ou menos rico, mais ou menos Ou melhor que alguém. ou melhor que alguém, mas é só um reconhecimento. É um reconhecimento legal, mas... Eu sou publicitário de formação, né? E diferente na minha profissão, as pessoas fazem as coisas para ganhar prêmio. Inclusive teve até uns anos atrás aí, eu sou mal de data, mas o Brasil já foi considerado o país mais criativo do mundo em publicidade, mas teve também no Festival de Cannes, que é o grande festival do mundo, pessoas que foram, como fala, que fizeram campanhas fake só para participar do prêmio, né? E aí a gente acho que perde toda a conotação em cima das coisas que a gente está falando. É muito bom você ter falado isso, porque eu convivi com vários chefes de cozinha que sempre ganharam diversos prêmios. A questão do prêmio ela é importante. O problema é quando você coloca isso como O principal ponto. o principal. Porque isso mexe com a vaidade. Uhum. E a vaidade é muito perigosa. Destrói o talento. Destrói o talento. Então, quando você fica ficcionado apenas por isso, você esquece do mais importante. O importante não é o prêmio, é o seu cliente, é a qualidade do seu produto. Você tem que cozinhar para o seu cliente e não cozinhar para o prêmio. Isso é verdade, né? E isso leva a gente a falar, falando um pouco de negócio, e você que é empresário, né? Que além da escola, das coisas que você faz, tem a Caramelo, que está mudando de endereço, inclusive. Essa história de você adequar o que você faz ao meio é muito importante, porque você tem que preparar o seu produto ao seu público. E aí a gente vai para aquilo que a gente falou agora há pouco, que um dia, uma história que você me contou, você fechou a confeitaria e falou, as pessoas não estão entendendo o que eu escrevi na vitrine. Elas não estão pedindo o meu produto porque elas não sabem falar o nome. Né? Então, você entender muito do seu público faz toda a diferença na hora de você construir um negócio. Né? O que eu falo sempre na loja, na Caramelo, nos produtos que eu só faço o que eu gosto. Não tem nada que eu não gosto. Eu não acredito que eu tenha a capacidade de fazer um doce de um produto que eu não goste. Como é que eu vou fazer um doce de mamão se eu não gosto de mamão? Sim. Isso não significa que eu vou manter aquele produto ali se o cliente não gostar. Sim. Então é só uma questão de eu faço o que eu gosto, mas se o cliente não aceitar, eu tenho que mudar. Certo. O cliente é soberano da decisão, tem que vender. Sim. Então isso é um pilar muito importante. E entender o seu público é fundamental. Eu não vou agradar todo mundo. Sim, com certeza. Tem gente que gosta de doce muito doce, tá tudo bem. Então talvez essa pessoa vai ter uma resistência um pouco maior. Sim. Apesar que eu tinha um grande medo das pessoas não entenderem a questão do açúcar. A proposta? Açúcar para mim é um tempero, igual sal. Então quando eu faço um doce, eu coloco açúcar na medida. Não é questão de pouco açúcar, é açúcar na medida. Assim como fazer um risoto e colocar o sal na medida. Se eu coloco sal demais no risoto, ele se torna intragável. Sim. Na minha opinião, no meu gosto, no meu paladar, se eu coloco muito açúcar num produto, ele fica intragável igual. A diferença é que o açúcar é mais palatável.
Você come um bolo de chocolate super doce, dói aqui, né? Atrás do pescoço. Dói. Um risoto salgado demais você não consegue comer. Então, eu entendo que não é possível agradar todo mundo. A gente sempre tenta fazer o melhor possível. O meu cliente sabe exatamente o produto que eu sirvo, a ideia do produto, a questão do equilíbrio. E o que você falou da vitrine é uma coisa que foi uma percepção na loja. Se eu tô na loja, eu reparo o cliente. Geralmente a pessoa, quando gosta, ela prova e balança a cabeça positivo. Sim, com certeza. Ou É impressionante. faz... Dá pra você saber se a pessoa tá gostando ou não. É. E eu me deparei com algumas pessoas, né? Eu brinco, tem sempre o papo de vitrine, né? O Sim. cliente chega lá, fica batendo papo, falando sobre o produto. E aí eu lembro desse dia, nunca vou esquecer, era um sábado, a loja muito cheia. E a cliente virou e falou: o que é entremê? Depois, o que é biscuit e o que é sablé? Eu falei: para tudo. Como é que pode a pessoa chegar na minha loja e perguntar o que é o produto que eu estou vendendo? É você chegar numa loja de roupa e o que é sapato? E a Sim. loja é de sapato. Sim. Eu falei: não dá mais. Não dá para ser assim. Tá tudo errado. No outro dia de manhã, eu fiz a tradução de todos os produtos da loja. A massa sablé é uma massa de amêndoas, o biscuit é como se fosse um bolinho, e a entremê simplesmente sumiu o nome entremê e passou a ser um nome de um produto. Por exemplo, a minha entremê de coração, eu dei o nome de Love, que era uma mousse de baunilha recheada com geleia de framboesa e um biscuit de amêndoas. Pronto. Assim eu consegui fazer com que o meu cliente entenda o produto que ele está comprando. Ficou poético. Até o dia que a entremê se... Popularizou. Ainda não. Está crescendo, mas ainda... Eu brinco que 9 a cada 10 pessoas não sabem o que é ainda. Agora eu sei, né? Porque quando eu brinquei até com a gente encontrou a Karina esses dias, Karina Ruiz, eu falei que a primeira vez que eu encontrei com ela e fui entrevistá-la, eu não sabia falar Viennoiserie. E aí, falando em Viennoiserie, quando foi que ela entrou nesse seu processo aí de... Eu brinco que, assim, a Viennoiserie, que é a parte dos folhados, né? O brasileiro conhece como folhados, né? Ela é a linha... Ela é o elo de ligação entre a confeitaria e a panificação. Não dá pra dizer se é coisa de padeiro ou coisa de confeitaria. Ele é o meio termo. Sim. Porque ele pega um pouco das duas áreas. Sim. Parte de fermentação que vem da panificação, mas a parte das dobras e tudo aquilo ali que vem da confeitaria. Cara, e você faz o folhado... eu já vi bastante gente fazer folhado. Tipo, é como se você fizesse o negócio ao contrário. Manja? É meio maluco. Então, você faz uns processos ali que... Eu falei, então, isso assim eu nunca vi. Acontece. Porra. Porque quando eu vou fazer um curso, eu tento padronizar aquele processo ao máximo. Sim. É o que aconteceu na questão do meu processo de croissant. Sim. Geralmente não sou eu que estou na loja fazendo croissant. É um Sim. funcionário. E a gente trabalha com turnover, as pessoas trocam. Sim, sim. E eu só acredito que é possível você ter um padrão se você padronizar cada uma das etapas. Então, por isso que eu desenvolvi este método, onde eu executo isso na loja e ensino, porque eu tenho um controle de todas as etapas, eu não deixo nenhuma ponta solta. Hoje você tá dividido já entre viennoiserie e confeitaria? Não, é dividido, mas eu trabalho com chocolate, com gelato, com Sim. macarrão, com viennoiserie, com doces de vitrine. Então, basicamente isso. O que eu não faço é pão. A única coisa que eu não gosto de fazer é Entendi. pão. Apesar de saber fazer... Por opção. Por opção, eu deixo para os padeiros, meus amigos padeiros. Dentro do... O quanto você acredita que a viennoiserie contribui para uma confeitaria? O que eu posso falar é de números, que no último ano a venda de folhados ultrapassou a venda de doce. É mesmo? É. Caramba. Porque tá uma coisa Dentro muito forte no Brasil. Do seu negócio ou Brasil? Não posso falar de mim. Dentro do seu negócio... Porque o folhado ele tem um salgado e tem um doce. Não, e tem uma versatilidade monstra, né? Então, gigantesca. Pode você fazer pega um quiche folhada. o croissant de hoje é croissant, amanhã ele já Porque vira se a pessoa chega na loja e ela pega uma quiche folhada, um croissant recheado de chocolate e um doce, são 2 folhados e um doce. Sim.
E aí o mesmo produto pode ser salgado ou doce, Exatamente. dependendo do que você acompanha, né? Exatamente. Do acompanhamento. E a Venosri está muito forte, crescendo demais. É um negócio essencial, indispensável, assim, pro tipo de negócio que eu tenho. Tem como não ter. Passou doce. Muito maluco, né? Gente, então é o seguinte, ó, se você quer realmente conhecer as técnicas inovadoras das tortas modernas, você pode ir lá na nossa plataforma do Massa Madre e comprar o curso do Pedro Frade, que já está disponível lá para você. Ou se ainda não está, estará em breve disponível, porque eu não sei quando que a gente vai lançar esse podcast. E ele também tem um curso de croissant e viennoiserie. Então, 2 cursos desse homem para vocês lá. Se eu fosse vocês, eu não perderia essa oportunidade, porque os cursos estão incríveis. E os produtos que eu garanto para vocês, experimentei todos, estão sensacionais. Pedro, o que a docência mais trouxe para você? Porque, assim, eu fui docente uma época também, mas na área de marketing, administração, e eu falo que, cara, agora que eu não sou mais, assim, eu admiro ainda mais quem tem esse dom da docência, porque é um puta trampo. E o que as pessoas veem é 10% do trabalho, ou menos. Porque existe um trabalho de pesquisa, um trabalho de estruturação, um trabalho de você criar estratégia. É muito diferente você fazer o produto para você e ensinar esse produto para uma pessoa. Sim. Você tem que criar uma maneira de ensinar o que você faz, de forma didática, para que tenha um entendimento. O que a docência mais trouxe, assim, de positivo? A proximidade com meus colegas de profissão. É saber muito bem no mercado, estar no meio das pessoas, saber as dificuldades de todo mundo, saber as vantagens que todo mundo tem. No final das contas, independente se a pessoa é muito grande ou tem um negócio de algumas lojas, ou ela trabalha dentro de casa, que é a maioria do mercado brasileiro, todo mundo tem as mesmas dores, as mesmas dificuldades, só muda a proporção. Então essa proximidade é muito legal. Porque, às vezes no seu negócio, no dia a dia, você fica ali dentro, você fica enrolado no meio dos processos, das dificuldades que o país fornece para quem é empresário, e poder receber tantas pessoas para fazer os cursos, ter contato, enriquece muito. E me faz aprender muito. Porque eu aprendo muito com a dúvida das pessoas. Porque as dúvidas surgem, várias coisas eu não sei, porque eu entendo que a gente evolui sempre. O aprendizado é diário, realmente é diário, e eu vou aprendendo muito, eu aprendo para ensinar. Sim, com certeza. Eu vejo, por exemplo, as trocas que os chefes que vêm aqui têm com os outros chefes. Isso é ótimo. Quando a gente se encontra. Então, ontem mesmo você estava fazendo a gravação do batimento da massa e a Karina estava aqui e é super reconhecida com a história dos croissants e tal. E a gente estava comparando as receitas e os processos. Trocando e falando, caramba, como é que você faz isso? Ou você faz aquilo? Por que você faz isso? Que farinha você está usando? Porque tem muito disso também, né? E é só mais uma maneira de fazer, não tem o certo ou tem o errado. É muito legal essa colaboração entre os chefes, assim. Eu não acredito em concorrência. A gente tem muito espaço no mercado. Não dá para atender todo mundo. Eu nunca vou conseguir atender todo mundo. E tem também aí você acaba, pelo tipo de produto, você tem suas limitações geográficas, né, primeiro. E pessoas compram pessoas. Isso, as pessoas vão na loja do Pedro para comprar o doce do Pedro, e as pessoas que gostam do Fábio ou da Karina vão na loja deles porque se identificam com eles, com o estilo deles. Então, é difícil falar em concorrência. Para ter um concorrente, a pessoa teria que fazer a mesmíssima coisa do que eu faço. E é natural que você tenha diferença de produtos, porque cada um interpreta o produto de uma maneira. Esse é o ponto, né? Cada um tem referências que vão ajudar na formação do produto. Pedro, a gente tá chegando ao final, né? Que esse papo tem 1 hora. Passou rápido, né? Tão bom. A gente tem muita história para contar, né? Muita coisa para contribuir. Para as pessoas que são seus alunos ou serão seus futuros alunos, assim, que querem melhorar suas técnicas, que estão começando um negócio agora, qual que é o recado que o Pedro Frade deixa para essas pessoas?
é estudar a técnica, repertório, referência e teoria. Não dá para pular etapas. Qual que é o problema do confeiteiro que está começando? Ele sai do ponto zero para a criação. E a mesma coisa que você construir um prédio sem a base, o prédio vai cair. Então ele precisa de ter paciência, estudar as bases todas da confeitaria, porque quando ele tiver uma base forte, ele tem tudo para criar muito bem e se manter estável. Então, estude as bases, as teorias, entenda todos os processos, entenda por trás de uma receita, não seja só um repetidor de uma receita. Observe o seu cliente, conheça o seu cliente, observe as tendências e, o mais importante para mim, nunca abra mão dos seus princípios e conceitos do negócio. É normal, o brasileiro adora as modas, as novidades. Você tem que Morango do Amor. Morango do Amor, por exemplo. Você fez Morango do Amor? Não fiz, não porque eu desgoste do produto ou não acho que teria que ter feito. Ele não cabe no conceito da loja. Sim. Claro que eu queria fazer, todo mundo ganhou muito dinheiro com isso, mas não cabe no conceito da loja. E colocar aquele produto ali não faz sentido para o meu cliente. Tem inúmeras pessoas que têm lojas de produtos brasileiros, brigadeiros, que tem tudo a ver. A pessoa que já faz o bombom de morango, ela tem que fazer o Morango do Amor. Eu não posso abrir mão do meu conceito. Então, você tem que ter um conceito sólido e quando vier uma onda, uma moda, você escolhe a que você vai embarcar, você vive aquela onda, surfa aquela onda como o pistache, que eu surfei, mas quando essa onda passar, o seu negócio está ali. Porque imagina quem criou um negócio só focado na moda. Só na onda. A onda passou e fica o seu negócio. E, na verdade, tem várias modas ao mesmo tempo, né? Então, várias. E aí, se você não tiver a base do seu negócio sólida, como você mesmo disse, você acaba perdendo as referências. Aí você não sabe se você vai fazer salgado, se vai fazer doce, exatamente. se você vai fazer... Aí você acaba se perdendo completamente, né? Exatamente. A gente teve uma moda recente do Morango do Amor, do pistache, teve um croissant de cookie. Então eu não acho que exista uma regra para ter um negócio, para um confeiteiro que está começando. Isso é só o que eu falei agora há pouco, né, nesses últimos minutos, é o que eu daria de dica para alguém que está começando, está no meio do caminho, está perdido. São essas orientações, assim, que deu certo comigo, está dando certo comigo, eu acredito que continuará dando certo. Tem umas dos seus 3 pilares, aí eu acrescentaria um quarto, que é treine, né? Treine. Compre os nossos cursos, né? Porque as pessoas subestimam muito a repetição. Sim. Ninguém sabe. Ninguém nasce sabendo. Sim. Você tem que repetir. É muito normal que eu vá para uma cozinha quando eu vou criar um menu, e às vezes eu estou desenvolvendo uma decoração nova, eu fico na cozinha repetindo 20 vezes. Até eu conseguir fazer. Quando eu consigo fazer, eu entendo aquilo ali, eu ensino pro meu funcionário. É o poder do hábito, na verdade. De você se habituar com as ferramentas que você tem, com os ingredientes. Aqui a gente fez vários testes de temperatura nos equipamentos, que alguns você não tinha costume de manusear. Os equipamentos mudam de marca para marca, de ambiente, você tem que testar. A massa, ela tem uma reação diferente ao ambiente também, se a temperatura, umidade, né? Então faz muito sentido. Tem que ser perseverante, tem que repetir, tem que ser esforçado, né? Claro, se a pessoa é talentosa, o talento ele é um facilitador. Sim. Mas talento sem trabalho não vale nada. Sim. E o esforço sobressai o talento. Exato, Cristiano Ronaldo e Messi. Tirou as palavras da minha boca. Você tem de lado um gênio e do outro lado um cara esforçado, que na minha opinião superou o gênio. Na minha opinião, sei que é polêmico, mas é... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E pra gente achar o Pedro Frade nas redes sociais? Instagram, Pedro Frade _, tem tudo lá, todos os cursos, e agora Massa Madre, né? Aí, garoto! Glória a Deus! Curso de Tortas Modernas 2.0 e Croissants de Venouzerie, tá bem legal, gente. É quase um mãe, vem ensinar a vida, tem o Pedro Frade na minha plataforma. Eu que ensino a vida, estou no Massa Madre, ó, aqui atrás de mim. Aqui, ó. Aí, ó. Gente, eu sou o Matheus Greco, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.